Aqui no Direito, hoje, nós estamos falando aqui, nós temos duas pessoas aqui hoje, muito importantes para a gente discutir um assunto que eu falei que a gente ia vir, que a gente iria discutir, que é essa questão do TDAH. Então, aqui hoje nós vamos ter a Gláucia, psicóloga, e vamos ter aqui também a doutora Giovana, que vai falar também sobre direito TDAH. Ó, a gente vai ter uma discussão aqui com a Gláucia, mas antes de começar, assim, eu sou diagnosticado com TDAH. E dislexia. Tanto é que vocês viram que eu esqueci o nome da doutora Giovana, que eu até tinha prometido antes não falar doutora, já estou falando doutora. E é uma coisa que sempre me atrapalhou muito no meu convívio, no dia a dia. Eu falei assim, cara, vamos discutir TDAH, vamos estudar direito. E eu resolvi trazer aqui, doutora, psicóloga ou só Gláucia? Só Gláucia. Gláucia, o bate-papo que a gente estava tendo, conversando e tal, você tinha me falado que você tem uma outra visão do DH. Mas primeiro, dava para você passar, para quem está assistindo agora, o padrão, o que é uma pessoa de TDAH, quais são os sintomas, quais são os problemas que isso causa, dentro do padrão. E depois você fala a sua linha de pensamento dentro do DH. Pode ser? Então vamos ouvir agora, psicóloga, pessoa maravilhosa, eu conheço a... Não vou falar, porque senão a gente vai entregar a idade. Eu falei. Sem querer. E vamos ouvir dela aí. O que é o TDAH, Gláucia? Obrigada, Alessandro. Obrigada pela honra e pelo convite. O TDAH é uma sigla, né? Tem transtorno de déficit de atenção. O meu TDAH me fez esquecer qual que é a última letra, mas enfim. Acho que o que menos importa é o que significa cada letra, é quando a gente vai falar do que é sintoma, né? Então, as pessoas que têm dificuldade de se concentrar, de ficar quietas, de prestar atenção e focar a sua atenção, ou às vezes tem uma atenção muito focada num assunto e num tema ali, não consegue sair daquele tema. Tem uma variedade... Que é hiperfoco, não é isso? Hiperfoco. É uma variedade enorme, enorme. Começa a fazer um trabalho, faz outro. O estímulo é muito suscetível a todos os estímulos ao mesmo tempo. Agora, tem uma parte que com certeza, são pessoas muito criativas, são pessoas que conseguem produzir muito, mas elas precisam de uma metodologia, de um ambiente específico, de um espaço específico para aproveitar tudo isso. Por quê? Porque no nosso meio, né, padrão, não é muito aceito quem está fora do comportadinho lá, né? Tô ouvindo, anotando, escutando, minha vez de falar, eu escuto, você fala, porque essas regras não existem para as pessoas que têm este espectro. Eu não gosto, e aí já posso falar o que eu penso? Sim, lógico, aqui é um bate-papo, Gláucia. Então, Alessandro, como eu estava te dizendo antes, na nossa conversa anterior, para nós, na psicologia, para nós, o mais importante não é o nome que se dá para um TDAH. Vamos dar essa sigla, vamos dar esse rótulo para essa pessoa. Mas eu tenho que reconhecer que as pessoas, quando descobrem que ela tem um nome para aquilo que caracteriza o comportamento dela, isso às vezes ajuda muito elas se compreenderem e se aceitarem e lidarem melhor e até usar isso para se adaptar no mundo, né? Olha, ontem eu fiz uma confusão, quer dizer, eu não tenho diagnóstico nenhum, pelo menos eu nunca procurei saber se eu sou alguém que tem TDAH, mas ontem eu fiz uma confusão de agenda, então troquei horários, coisa mais louca da minha vida, assim, não é muito comum eu fazer isso, e eu fico muito incomodada com isso. Se eu tenho um diagnóstico, eu digo, isso é por conta do meu TDAH. Por outro lado, como psicóloga, terceirizar a responsabilidade do meu comportamento para uma sigla pode me dificultar crescer, me desenvolver e encontrar espaços onde eu possa me adaptar melhor e também os outros possam lidar melhor comigo. E, Gláucia, fica parecendo horóscopo, né? Tipo assim, eu sou taurino, taurina é desse jeito e tal. Mas vamos... Mas, por exemplo, o TDAH,
vamos pegar, por exemplo, ele tende a ter uma vida social muito complicada, não é isso? Parece até socialmente, alguns evitam se sociabilizar, pelo fato, às vezes, de ter algum estigma. Isso é verdade ou não? Assim, é uma... Quando nós olhamos para diagnósticos feitos em crianças em sala de aula, é muito comum nos depararmos com alunos com dificuldade de seguir aquelas regrinhas, aquela cartilha e aquele modelo educacional que aquela escola ou que aquela professora está colocando, está oferecendo, né, a filosofia daquela história. Às vezes eu penso que essa é uma pessoa que aprende diferente, que tem uma outra condição. É uma condição, não é um defeito, né? É aquilo que é. Então, eu acho que aí entra, inclusive, a questão da inclusão, né? Porque o TDAH tem direitos na educação, de educação especial, inclusive. Porém, tem leis, mas eu costumo dizer que a inclusão, ela não é uma questão de lei, é uma questão de coração, de boa vontade, né? De querer fazer, né? De querer fazer. Mas, Glaucia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, então, não acredita que existe DDAH? Não, ou é isso. O que é, então? Assim, qual a sua linha, então? Por exemplo, porque se você olha hoje na internet, você vai ver no Instagram milhares de pessoas falando de DDAH, falando dos sintomas, falando que não consegue manter casamento, que tem várias profissões, gente prometendo tratamento, gente prometendo remédio, nós vamos falar de remédio daqui a pouco. Então, você acredita que existe... Explica isso melhor, que eu também não consegui entender até agora. Eu cansei. Não é que eu não acredito, Alessandro, não é isso. Existe um comportamento típico daquele indivíduo. É uma condição. Então não é TDAH? Não, alguém deu nome, eu acho que os médicos têm que dar nome mesmo, porque eles verificam lá um conjunto de comportamentos, joga numa tabelinha e fala, esse aqui combina com TDAH. Aí outra pessoa tem os seguintes comportamentos, eles jogam numa tabelinha e fala, esse aqui tem transtorno de espectro autista. Aí faz uma outra tabelinha, esse aqui tem transtorno bipolar, enfim. E aí vão encaixando a pessoa dentro disso. Por quê? Porque é assim que funciona a medicina, né? E ela é focada na doença. Então, a medicina é focada na doença. Se tem isso está prejudicando a adaptação da pessoa no mundo, e eu preciso retirar esse comportamento desse indivíduo. Então, eu vou entrar com medicação, eu vou achar um jeito de retirar esse comportamento que está atrapalhando. Mas, enquanto isso, algumas outras coisas vão ficando esquecidas, né? Tem os efeitos colaterais disso, tem a criatividade, que essa pessoa que tomou lá Ritalina, ela conseguiu se concentrar para estudar um determinado material, mas ela começa a ficar dependente daquilo, e fora daquilo ela não consegue funcionar, ela não é... A nossa medicina, e não é criticando não, porque eu acho que graças a Deus que existe a medicina, mas ela tem essa missão de fazer pessoas funcionais para essa sociedade, esse modelo de mundo que a gente vive. É um modelo de produtividade, de desempenho, de eficácia, de eficiência, né, de resultados. Então, esse é o objetivo. Na minha abordagem, no meu trabalho, a gente vai olhar para a condição da pessoa, como ela pode ser feliz do jeito que ela é, né? E é claro, nossa, Glaucia, mas então você fala que não deve tomar remédio? Não sou eu que decido isso. Eu acho que em alguns casos, em qualquer circunstância, em qualquer doença, é importante ter uma medicação. E que bom que alguém inventou esse remedinho, né? Porque precisa adaptar mesmo. A gente vive nesse lugar. Mas é preciso ter um acompanhamento psicoterápico junto. Então, vou lá, vou tomar a medicação para me ajudar a ser funcional, porque eu preciso ser funcional, senão não sobrevivo nesse lugar, né? E, ao mesmo tempo, vou aprendendo a compreender e lidar melhor com o meu jeito de ser, aproveitando o melhor dele. Agora, tem alguns casos que é incapacitante, eu acho que a gente está com a Giovana para falar disso, né? Sim. Que é incapacitante e que é preciso cuidados diferentes, cada um é um cuidado. Né? Giovana, já que deixou a deixa, no campo do direito,
a aposentadoria para DDH, a BBC, LOAS, você pode até explicar um pouquinho o que é LOAS, BBC, para quem tem DDH. Você já aposentou alguém, já conseguiu auxílio-doença? Você tem uma experiência nessa área? Certo. Primeiramente, obrigada, Alessandro, pelo convite, né? A gente estar aqui falando sobre isso. Achei muito interessante, né? O que a Glaucia falou, que sobre o estado incapacitante, né? Porque o que acontece? No ramo do direito previdenciário, a gente tem alguns benefícios que são por incapacidade, né? Aí quando a gente fala, você falou do BPC, do LOAS, né? É um benefício diferente. Ou mesmo da aposentadoria. Ou até mesmo a aposentadoria, né? Então a gente tem os benefícios por incapacidade, que são os benefícios previdenciários, e a gente tem o benefício assistencial para a pessoa com deficiência, que é o BPC LOAS que você estava falando. Né? Achei até interessante a Glaucia trazer aqui a questão do impedimento da participação daquele indivíduo na sociedade, porque o BPC fala muito disso, né? Ele fala exatamente isso, que aquela condição tem que me impedir de conviver em igualdade de condições com as outras pessoas. Então, não necessariamente seja uma incapacidade de trabalhar, por exemplo, às vezes o indivíduo consegue trabalhar, mas ele tem ali um impedimento que dificulta tudo. Né? E hoje em dia a gente tem até um benefício diverso, que embora com o BPC a gente não consiga, o cidadão não consiga ter o benefício de trabalhar, mas a gente já tem um benefício hoje em dia, que é um benefício para pessoas que não conseguiam trabalhar, hoje em dia se recuperaram dessa condição, mas que ainda tem um impedimento. Depois a gente pode abordar um pouquinho melhor esse benefício, que é um benefício diferente, que é bem recente. Mas eu achei interessante o ponto de vista da Glaucia, porque o que acontece? É possível, sim, né, ter esses benefícios por incapacidade, mas é fundamental a gente analisar qual que é o grau de impedimento, o grau de incapacidade, qual que é a dificuldade que aquele indivíduo ele vai enfrentar, né, e o que seria, sociedade. Giovana, e o que caracteriza, por exemplo, entrou uma criança no seu consultório, geralmente acompanhada por uma mãe. Uhum. E ela vai te apresentar, olha, meu filho não está conseguindo estudar, ele deveria estar na 8ª série, mas está atrasado porque tem uma dificuldade de relacionamento. O que dá condições para você pedir juridicamente uma ajuda? Porque me parece que o LOAS e o BBC, pelo que a doutora Ariane estava até explicando para a gente aqui, sim, ela tem que ser caracterizada ou para uma pessoa que tem mais de 65 anos, ou ela é caracterizada por deficiência física ou mental. E também, ela me explicou, se eu estiver falando besteira, pode corrigir, que tem que estar a pessoa na vulnerabilidade do problema. Na verdade, o que caracterizaria, então, porque deve ter uma mãe agora vendo o programa, tá, meu filho tem DDH, ele teria direito a pegar um LOAS? Na verdade, assim, a gente não tem só a deficiência física e mental, né? Alienações mentais. A gente tem a deficiência intelectual, acho que se enquadraria melhor nesse tipo de deficiência, né? O que é preciso identificar? Por exemplo, no caso de uma criança é diferente, porque a criança ela não vai trabalhar, ela não vai ter uma vida autônoma, né? Ela depende do pai e da mãe para essa situação, para ela conseguir viver, vamos dizer assim. Mas o fato daquela criança demandar mais atenção e mais tempo também pode ser um fator para conceder um benefício desse. Porque uma criança que exige maior tempo, maior disposição dos pais, os pais precisam estar mais atentos, ela impede aquele indivíduo de trabalhar. O pai ou a mãe de trabalhar por certas situações, né? Vamos dizer assim. Então, tem crianças, por exemplo, que não conseguem... A gente tem casos no escritório de crianças que não conseguem estudar, que abandonam a escola. Estou me coçando aqui para fazer uma pergunta. Pode fazer, faça. Eu estou fazendo uma ligação do que você está dizendo com porque me ocorreu a questão da inclusão, né? Sim. Então, seria um direito de estar... É basicamente uma forma de incluir esse indivíduo na sociedade. Exatamente. Aí entra na questão do direito dele como cidadão. O que ele tem que ter para ter direito a isso? Essa é a questão. Assim. Tem que ter ou tem que não ter, né? Então, o estado de vulnerabilidade vai ser em ambas as ocasiões, tanto pro idoso ou pro deficiente, que é o estado de vulnerabilidade, aquela pessoa que ela está numa condição social, econômica, financeira, que pode colocar ela em risco,
Aí a gente fala de risco de fome, de não conseguir pagar as contas, de ficar sem Medicações. moradia. Então, o pessoal está entendendo, Giovana, não vou chamar de doutora. Tranquilo. A pessoa pode ter uma renda acima da renda que a lei permite, mas se o advogado, o juiz entender que ele está mesmo assim vulnerável, ele pode pedir essa ajuda para o governo, esse BBC? Porque parece que tem que ser um quarto salário. O BPC em si, assim, em questão de deficiência, a pessoa não pode ter a renda, ela não pode ter a renda. Mas uma pessoa familiar pode ter a renda. Porque no BPC, a gente trabalha com a vulnerabilidade da família. Não é só com a vulnerabilidade do indivíduo. Então, aquele lar precisa estar vulnerável. Então, o que a gente vai analisar? As condições financeiras de todos os indivíduos da família. Pode haver uma renda, tá? A lei, ela fala em 1/4 salário mínimo por pessoa, renda per capita, né? Na casa. Mas a gente tem alguns fatores que tornam mais maleável essa renda. Na verdade, até foi determinado que ela é uma renda considerada inconstitucional, enfim, que é questão de se torna impossível, Mas na a verdade. aposentadoria para DDH, não? Depende. Aí a gente está falando de um critério de avaliação médica, né? Porque aí o que a gente vai observar nesse caso? Se aquele indivíduo tem impossibilidade de trabalhar, impossibilidade de se manter com renda advinda de trabalho. Aí, o que a gente vai começar a analisar, Alessandra? A gente vai começar a analisar se aquele indivíduo, a doutora Glaucia falou aqui, muito bem explicado, que o estado incapacitante, nem sempre o indivíduo vai ter o estado incapacitante. Às vezes, ele vai ter um fator que atrapalhe, mas não incapacite. Então, o que é importante que essa pessoa procure, primeiramente? O auxílio de um médico, né? No psicólogo, no psiquiatra, enfim, para avaliar se aquele indivíduo tem aspectos que impedem ele de trabalhar. Esse é o critério para uma aposentadoria. Ou então, por exemplo, uma criança tem um estudo ou um convívio normal. Um estudo ou um convívio normal, ou essa criança necessitar de mais tempo de vigilância dos pais. Eu vou contar uma história aqui que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Eu acho que quem sabe disso é só meu pai e minha mãe. Eu tenho DDH. Você me conhece há muito tempo, né, Glaucia? E eu sou espoleta. O que eu tenho para falar, eu falo. O que eu tenho para fazer, eu faço. Ninguém me segura. E você imagina eu com 5 anos. Me amarraram numa cadeira. Eu fui amarrado. Estou falando sério. Minha mãe chegou na escola. Não vou falar o nome da escola. Essa escola existe até hoje. É conceituada, inclusive, no setor Bueno. Inclusive, existe até hoje. Quando chegaram lá, falamos o nome dela. eu estava amarrado. A gente teve um caso assim agora. Teve, por isso que eu lembrei. Teve. E eu tenho as duas coisas, DDH e dislexia. Tanto é que você está falando aí, para mim, é como se você tivesse e eu tenho que ter hora que eu tenho que parar e falar assim, presta atenção. Às vezes eu só consigo prestar atenção na sua última fala. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar o que você falou antes. Pela última palavra que eu falei, você busca o contexto. Isso. Então, por exemplo, num caso de um adulto que tem DDH, e nós vamos ver a opinião da Glaucia também, a gente vê as reclamações. Problema de casamento, não fica na profissão, problema de sociabilização, não forma amizade, hiperfoco, não consegue estudar uma matéria que não dá interesse para a pessoa, que parece, né, Glaucia? Porque é um problema de serotonina também, de produzir neurotransmissor. O que é a serotonina? É o neurotransmissor do prazer. Tanto é que quando eles cortam serotonina de rato no laboratório, a rata não consegue cuidar dos filhotes. Né? Outro problema, quase todo... Eu estou falando isso, mas eu vou escutar a opinião da Glaucia. Lógico, eu não sou da área, não é minha área, eu estou falando o que a gente lê. Ele tem uma tendência muito grande a usar droga, porque a droga libera serotonina. Então, a minha pergunta é o seguinte. O adulto, tudo bem. Eu acho até mais fácil você fazer uma análise, porque você vê a vida do cara. Eu, por exemplo, fiz não sei quantos cursos, terminei quase nenhum, praticamente. Enfim, uma vida louca, né? E a criança? Certo. A criança geralmente vem muito ligado com essa questão da inclusão. Então, se a criança tem uma orientação, por exemplo, de ter um professor de apoio, isso já é um indício de que aquela criança ela demanda mais atenção, tem mais necessidades. Se isso acontece, por exemplo, na escola, isso acontece no lar também. Então, por que eu falei que é importante também averiguar se aquela
criança precisa de vigilância dos pais. Porque o benefício, ele é devido para aquela pessoa que ela tem um impedimento, né? Ela tem um impedimento de convivência e igualdade de condições na sociedade. É isso que eu tô perguntando. A criança tem isso, mas outro fator que a gente precisa avaliar, o que isso interfere na condição de sobrevivência daquela criança. E aí, nesse caso, é onde vai se averiguar a questão familiar. Como que funciona essa família? Entendeu? Se é uma criança que ela é muito problemática, né? Não vou dizer problemática, mas que tem muitos sintomas incapacitantes, que por mais que não sejam tão evidentes nela como criança, mas que atrapalham o funcionamento do lar, aí o benefício é devido. Porque aquela criança, ela demanda mais atenção, ela tem mais necessidades, ela precisa que o pai ou a mãe geralmente deixe de trabalhar para ter aquela atenção exclusiva para ela. E Gláucia, o pai e a mãe nessa hora atrapalha mais do que ajuda? Por exemplo, você vai atender no seu consultório uma criança que tem DDH. Você percebe que às vezes essa criança nem deve ter DDH. Ela está pegando isso do pai. Quer dizer, eu, por exemplo, eu convivo, né? Tá, o louco muda de assunto de uma hora para outra, não deixa a pessoa conversar. Enfim. Aí, de repente, eu tenho meu filho prestou atenção no como eu sou, ele acaba repetindo também o meu jeito. O que você fala para o pai? Ele entrou no seu consultório, tem mãe que é mais médica e mais psicóloga que a própria médica e a própria psicóloga, ela já vem, inclusive, com o laudo pronto, ela só quer que você vá lá e assina. Mas o que você fala para esse... Porque eu imagino que o tratamento deve também ser para criança e deve ser para família também, imagino. Não sei se eu estou falando besteira, é isso? Eu não atendo crianças, porque eu entendo que, seja ela uma criança diagnosticada ou não, os pais precisam muito mais de terapia do que essa criança. No entanto, eu tenho, claro, amigas, né, e que eu encaminho, que atendem e trabalham com as crianças, né, especificamente. E é uma grande luta. Por quê? Porque você tem que reproduzir, ressignificar e reelaborar e ir trabalhando com essa criança uma vez por semana. E lá na casa dela, essa estrutura, o funcionamento da casa dela, trabalha contra. Né? Então, quando você fala, tiveram que me amarrar, me segurar, eu não sei se isso aconteceu na escola ou não. Na escola. Mas assim, é possível isso acontecer em casa, porque a mãe está exausta, gente. É cansativa, né? Ela está exausta, ela está morta com farofa. Então, ela é muito difícil isso. E eu acho que é isso que justifica o direito, né? E o direito a uma assistência financeira. Por quê? Porque sem romantismo nenhum, ser mãe já é difícil, ser pai já é difícil, e imagine de uma criança que tem todas essas dificuldades de adaptação escolar e de tudo isso, né? Se você me permite, Alessandra, só fazer uma pergunta também, que agora eu fiquei um pouco curiosa. Você acha que o TDAH, ele vem acompanhado de outros transtornos, assim, a essa junção? Ele pode vir com uma ansiedade, com depressão, com alguma coisa nesse sentido? Eu não posso dizer que isso gera isso, isso causa isso, necessariamente isso está junto com isso. Mas, na prática, tá tudo muito junto, tudo misturado. Né? É por isso que a gente olha no tratamento para a condição. O que a gente vai manejando aqui para melhorar a condição, né? Então, essa pessoa, vamos aprender a respirar, vamos aprender a se regular suas emoções, porque você imagina uma criança que está sendo presa numa cadeira. Isso é um trauma. O trauma em si não significa nada, mas o que é que eu vou fazer com esse trauma depois? Porque eu fiz até essa pergunta porque, assim, o que a gente observa no dia a dia do escritório é o seguinte, que no indivíduo, a criança, geralmente, o sintoma é a hiperatividade, aquela criança que é exaustiva, que ela corre o dia inteiro, que ela grita o dia inteiro, enfim. Mas no indivíduo adulto, geralmente os casos que têm maior incapacidade, que tem aquele fator incapacitante, geralmente está em conjunto com alguns outros transtornos. Mas aí... Você acabou de confirmar minha tese. Se eu estiver falando besteira, Gláucia me corrige.
Por telefone a gente estava até conversando, foi uma conversa maravilhosa que eu tive, que eu vou fazer um tratamento com a Glaucia, já estou esperando terminar aqui para resolver. Que é a seguinte situação. Quando você é criança, você é mais por exemplo, eu lembrei, desculpa, tá vendo? Que é o seguinte, depressão. A depressão do TDAH é diferente da depressão normal, digamos assim, depressão mais padrão. A depressão do TDAH é mais de cansaço, porque a cabeça dele não para. Tem hora que a mente dele fala assim, cara, dá uma parada, irmão. Mas exaustão mental também é isso, é tipo uma depressão. Esse dá também? Dá também. Eu quero, então, meu auxílio doença. Porque você não consegue trabalhar, você não consegue se concentrar, você não consegue ter ânimo, você não consegue ser produtivo. Isso te impede de trabalhar. Então, isso é incapacitante. Então, a partir do momento que o indivíduo está nessa situação, ele atingiu o auge daquele problema. Porque, às vezes, nem sempre... Aí, a Glaucia também me desculpe se eu estiver falando besteira, mas, às vezes, nem sempre o TDAH em si, ele é incapacitante. Mas ele leva a um conjunto de sintomas que aquilo ali vai colocando o indivíduo numa situação de tanta pressão que ele não consegue mais ser produtivo. Você me contou que você faz sua agenda, às vezes você acorda 4 da manhã, faz exercício físico, você faz o seu mapa mental do que você tem que fazer, são as alternativas, as ferramentas para que você se adapte nessa vida do dia a dia. Agora, se você tem TDAH, sei lá, eu tenho astigmatismo, aquela pessoa ali tem transtorno de ansiedade, né? Tudo isso precisa ser cuidado. A gente tem astigmatismo, usa óculos. Então, o que é mais importante? O astigmatismo ou corrigir o astigmatismo? Né? Mas e aí, vamos dar, por exemplo, me corrige o Rivotril. O Concerta, olha, a dislexia e o TDAH. O Concerta, qual que é aquele mais? Ritalina. É a base de metafetamina. Eu vou provocação. Nós vamos dar metafetamina para criança de 3, 4 anos? O que você acha? Custo-benefício. Eu acho que o sofrimento está muito grande. Existe remédio. A gente tem que usar. A gente tem que usar o que é necessário, porque é tudo baseado no custo-benefício. Vai ter qualidade de vida, vai se desenvolver, vai poder fazer uma terapia e ir aprendendo a lidar com isso, vai poder desenvolver outros métodos, ou vai precisar usar isso para sempre, né? E aí a gente estava na discussão aqui do canabidiol, né? Que está sendo muito... as pesquisas estão avançando, estão estudando sobre isso para que essas pessoas... Porque a medicação, ela é uma muleta. Se você caiu, quebrou a perna, por que você não vai usar uma muleta? Agora, você vai usar uma muleta para o resto da sua vida? Olha, no caso de uma pessoa com paralisia cerebral, ela vai ter que usar para o resto da vida uma medicação. No caso de uma pessoa que tem TDAH e que pode aprender, porque aí tem que avaliar qual é o nível disso, qual é o nível de comprometimento. Né? Se tem comprometimento neurológico, por quê? Tem transtorno de déficit de atenção, mas foi lá no quem trata isso é neurologista, não é psiquiatra. Então foi lá no neurologista e ele descobriu que tem uma sinapses diferente no cérebro que está gerando isso. Então, assim, não necessariamente é isso, porque outra pessoa não tem isso, sinapse lá, e tem o mesmo transtorno de déficit de atenção. Então, aquela pessoa tem isso, ela precisa de medicação, porque ela pode ter convulsão, ela pode ter alguma nem outra sempre tem um dano físico. Nem sempre tem um dano físico. Mas, Glaucia, dentro da área médica, da psicologia, existe... apesar de eu ter convivido muito com a psicologia, mas eu não sei falar as palavras certas. Mas existe uma série de pessoas que estão criticando o uso da Ritalina. Falando, inclusive, que nós estamos criando uma geração de drogados e dependentes. Eu não estou falando que eu concordo, nem estou falando que eu não concordo. O que eu posso falar da minha experiência tomando Rivotril. A primeira vez que eu tomei Rivotril, não, a primeira vez que eu tomei Ritalina, eu acho que eu até falei isso para você. Meu cérebro parou. Hoje eu não tomei, que eu acho que atrapalha. Eu gosto de
de estar desse jeito que eu sou mesmo para fazer entrevista, mas assim, meu cérebro parou. Eu comecei a entender, parece que as coisas até mudaram de cor, sabe? Engraçado isso, parece que meu pensamento primeiro foi esse assim, é assim que as pessoas normais ficam. E eu não gostei. Para mim, eu não gostei. Eu tomo medicamento quando eu vejo que é necessário, eu estou numa questão social, vou ter que estudar, trabalhar, eu tomo. Mas normalmente eu não gosto. É isso mesmo? Me explica um pouquinho qual que é a crítica que as pessoas fazem ao medicamento e qual que é a crítica que hoje, eu estou provocando, hein? Que alguns setores da psicologia fazem para esse mercado de TDAH que tem agora. Porque hoje em dia virou horóscopo. Hoje as pessoas não falam mais que eu sou virgem, eu sou touro. Eu falo, não, eu tenho TDAH. Tá? Qual a sua opinião? Deixa eu organizar aqui o pensamento, porque você fez muitas perguntas ao mesmo tempo dentro do mesmo tema. Primeiro, a medicalização, essa medicalização, parece que ela está assim meio cultural. É um desejo e uma sede por retirar o sintoma desse indivíduo para que ele seja feliz. E essa pessoa não pode lidar com frustração. Eu sei que a gente está aqui para falar de TDAH. No entanto, isso serve para tudo. Transtorno de espectro autista, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, compulsivo, transtorno bipolar, transtorno... Enfim, dá um remedinho. Tem que ser perfeito, E né? e você dá um remedinho e é uma pílula, Nissimi hoje, né? Não pode falar. Dá um remedinho lá e você tira isso da pessoa. Aí você vai gerando nessa pessoa, com certeza, uma dependência disso. Porque ela só é funcional quando ela tomou esse remedinho. E esse remedinho, com o tempo, não vai sendo suficiente, ela vai tomando remedinho. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você dá um remedinho, principalmente no caso de transtornos emocionais, psicológicos, psiquiátricos, nesse campo que a gente está falando, você deu o remédio, você está desconectando essa pessoa do que ela realmente, que é a essência dela, que é o jeitão dela de ser, que é a condição dela. No caso de uma criança, é até um pouco preocupante, porque essa criança ainda não se estabeleceu. No caso de um adulto como você não vou falar a sua idade, porque não sei, mas você já sabe... Eu descobri que você é 2 anos mais velha do que eu. Ai, meu Deus, ele contou. Então, que eu sei, que você, que já está estabelecido no mundo com o seu jeito de ser, com o seu modo de funcionamento, é como se eu arrancasse a sua identidade. Quem é você sem esse lugar? Né? Então, assim, é até violento, mas eu não sou contra medicamento. Eu acho que é como na analogia da muleta. Se você precisa de uma muleta, né, para você caminhar, para você se locomover, você precisa, e ela tá lá e você deve utilizar. Tinha uma pergunta, Giovana? Eu tava até lembrando aqui do caso de um amigo meu, que ele tem um filho que ele foi diagnosticado agora com 6 anos. E ele toma medicação, assim, porque atrapalha muito, assim, atrapalha na escola, não consegue desenvolver. Mas eu acho que, eu não sei se a Glaucia concorda, mas se a gente tivesse um sistema de inclusão melhor, às vezes dava para levar mais, né, mais tempo ali com aquela criança, sem necessidade de uso de medicação, né. Mas eu tinha outra pergunta para a Glaucia, o seguinte: se algum caso já foi extremamente incapacitante, assim, e aí eu falo do TDAH exclusivo, assim, a pessoa tinha um nível de TDAH tão grave que ela não conseguia fazer nada, não conseguia ser produtiva. Se você já teve ou se já soube de algum caso. De crianças, eu já vi vários e tive a oportunidade, né? Porque a criança, ela não tem recursos ainda. Agora, de adultos, eu já vi muitos adultos, até um pouco disfuncionais, mas trabalhando tocando a vida. Tocando a vida normalmente, sinceramente. né? Não existe nenhuma dúvida. Agora, muito diagnóstico tardio. Onde é que estavam essas crianças com TDAH antes, igual está acontecendo o transtorno de espectro autista, né? Onde é que estavam as pessoas que tinham TEA antes, né? Porque não tem adulto com TEA?
né? Tem, com certeza. O que é TEA? Que eu tô boiando Transtorno aí. do espectro autista. Espectro autista, Tá. que é outro que a gente também tem bastante casos no escritório, assim, que é bem capacitante mesmo. Assim, os casos que a gente trata geralmente são até mais graves, né? Porque como a gente estava falando, Nível 1, 2, 3, o TDAH geralmente vem associado, nos casos incapacitantes que a gente teve lá, vem associado a E o outras que vocês doenças. acham? Vocês acham, por exemplo, a gente está tendo cada vez mais pessoas com autismo, pessoas se colocando com DDAH, dislexias e tal. E vocês acham que isso foi o contexto social, tecnologia, o que nós estamos vivendo hoje? Se foi um desenvolvimento da ciência que deu o diagnóstico para a gente saber, ou se isso realmente é uma invenção da nossa modernidade? Por que antigamente, ou tinha antigamente, justamente porque a gente não tinha tantos médicos, a gente não tinha acesso para saber, porque ele fala, aquele menino é doido, é o capiloto lá do colégio e tal. O que vocês acham disso? Quem quer responder primeiro? Nossa, pode começar. É que vamos perguntar para os universitários, porque a gente não tem como dar uma resposta precisa sobre isso, né? É achismo mesmo. É achismo. No achismo, eu acho que comportamentos divergentes sempre existiram. Quando eu me lembro do meu vozinho lá no interior, como ele funcionava, hoje eu falo, caramba, vovô era autista. Né? Eu concordo. Isso sou eu achando. E, por outro lado, a gente tem, sim, uma cultura da medicalização, a gente tem uma indústria, é uma indústria da imagem, é uma indústria do bem-estar, é uma indústria da felicidade. E, sim, os índices de transtornos mentais têm crescido assustadoramente. Eu não trouxe esses números hoje, porque a gente não ia falar disso. Sim. E TDAH não é considerado Doença, né? doença, não é um transtorno, né? Não está dentro desse aspecto de doença mesmo, né? É uma condição. Mas tem aumentado muito o transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, síndrome de burnout, né? Nós estamos numa sociedade da produção, uma sociedade do desempenho, uma sociedade da aceleração. Tem que ser tudo muito rápido, combina muito, inclusive, com uma pessoa TDAH. Então, é achismo da Gláucia. Uma sociedade assim produz mais gente assim. Eu concordo. Ô, Gláucio, eu te conheço. Você... Eu te conheço. Não, eu te conheço. Eu não vou falar o tempo aqui. Vamos imaginar que é só 30 minutos. Eu já falei que... Você se tornou uma mente maravilhosa. Sério. Obrigada. Assim, eu tô encantado em te ouvir aqui. Quem eu sou. Entendeu? Desde aquela aprendendo conversa que nós bastante. tivemos no telefone, né? Que a gente estava falando, eu fiz esse elogio e estou repetindo esse elogio aqui. É isso, Giovana? Você acha que... Eu concordo bastante com a Gláucia. Eu acho que em relação, pelo menos a minha visão, né, não sou especialista, mas achismo meu também, que em relação ao TEA, né, ao transtorno de espectro autista e do TDAH, que eu acho que não se enquadra nesses transtornos psicológicos, psiquiátricos, enfim. É condição, né? É uma O condição, espectro eu acho que é a também, questão também. do diagnóstico. Eu acho que é tardio, assim, que a ciência foi evoluindo e aí a gente consegue diagnosticar melhor como é que isso. faz isso na justiça? Tem hora que eu quero te chamar de doutora, Giovana, vai saindo aí. Giovana, como é que existe na justiça, por exemplo, quando uma criança perde no INSS? Ele vai passar por uma perícia? Esse perito tem que ser feito por um neurológico? E o que esses peritos estão falando? Estão negando? Sempre tem que ter uma avaliação médica, né? Porque, assim, advogado não é médico, gente. A gente não sabe falar se aquele problema que a pessoa tem, aquela doença que a pessoa tem, se ela é totalmente incapacitante ou não. Então, tem que passar pelo crivo de uma avaliação pericial. Com documentação e tudo. Com documentação, porque a gente fala de início de prova material, né? Não tem como a gente sair entrando na justiça e ir porque falou que tem. Então, a gente tem que ter início de prova material. Prova material seria um laudo. Documentação médica, né? Nos casos de TDAH, de tanto relatórios autista, são laudos, relatórios médicos descrevendo a condição e os sintomas que aquela pessoa possui. Através disso, no decorrer de um processo judicial, e a gente está falando de um processo judicial, né? No
caso de ser necessário, aquele indivíduo ele vai passar por uma avaliação de um especialista. Geralmente, o advogado pede uma avaliação específica com o médico que cuida daquele caso. Um neuropsicólogo. Um neuropsicólogo, ou um neurologista, ou um pediatra. Aí, mas assim, infelizmente a gente tem um problema aí que nem sempre tem, né? Esses especialistas. A lei não obriga que seja um especialista para fazer não? A gente tem um rol de médicos que eles são peritos judiciais, né? Então, a lei fala que a preferência é que se dê por um médico especialista, mas se não tiver ali aquele médico para aquele tipo de problema daquela pessoa, ele vai ser geralmente avaliado por um generalista, por um clínico geral. E aí a gente tem um problema, porque nem sempre é o profissional mais capacitado para poder, nem sempre não, né? Não é o profissional mais capacitado para poder avaliar aquela situação. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar com essa ocasião de não haver, por exemplo, um neuropediatra não tem mínima condição da gente ter. Eu quero falar uma coisa que a gente não falou, que eu quero falar para quem estiver assistindo. A avaliação, o que diz, a gente começou a falar de exame, não tem exame, né? Não é genético, não tem hereditariedade, não, pelo menos não fisiológica, né? Biológica. A avaliação, ela é feita a partir de testes específicos. Então, tem esta especialidade dentro da psicologia, existe o neuropsicólogo. Ele vai, a criança ou o adulto, esse indivíduo, essa pessoa, vai ali fazer 10, 12 sessões, onde ele vai ser submetido a baterias de testes. Então, essa bateria vai avaliar raciocínio lógico, apreensão de informações, vai avaliar percepção espacial, enfim, são uma série de dados e que tem a sua fundamentação em pesquisas e em estatística, onde eu vou dizer se você está abaixo, no meio, acima, e aí eu vou falar, olha, dentro de uma população de homens de idade X, como a sua, você ficou abaixo da média de resposta. Se você ficou abaixo, significa que você tem sinal aí. E isso também vai classificar o nível. Então, é a partir, eu imagino, desta avaliação, que é feita por um neuropsicólogo, que é possível fazer qualquer pedido jurídico. Exatamente. Eu peguei um laudo esses dias, assim, perfeito. Assim, o advogado previdenciário fica até feliz quando vê, assim, uma avaliação dessa, uma avaliação do neuropsicólogo, e no caso era pediatra, né, era uma criança, e que foi muito bem avaliado, assim, em relação à fala, em relação à capacidade de associar tal coisa. Então, geralmente vem uma pontuação, vem um laudo pontuando qual foi a pontuação, e aí tem a pontuação de tal a tal está abaixo da média para a idade. Então, é correspondente a tal idade. Aquilo ali já tem, você já consegue visualizar se aquele indivíduo está fora do padrão da sociedade. Isso, aquilo já é meio caminho para conseguir alguma coisa na justiça. Para conseguir o benefício. Giovana e Glaucio, todo programa eu falo isso. Eu tinha um amigo nosso, Glaucio, esqueci o nome dele, que ele falava que a gente tem mania de fazer política para o nosso umbigo. Então, por exemplo, quando eu fiz esse teste, se não falha a memória, foram 10 ou 12 dias. Todo dia eu ficava mais ou menos 4 horas lá, fazendo um monte de... Até QI teve teste de QI e tal. E esse teste ficou mais ou menos, eu acho que hoje, faz tempo isso, mas seria hoje em torno de 5 mil, 6 mil reais, mais ou menos. E aquela mãe que está lá na periferia, que começou pela essa conversa aqui, olha, eu acho que meu filho pode ter isso. E ela quer um LOAS, ou então ela quer uma prova especial para o filho dela na escola. Onde é que ela vai fazer esse exame? Como é que esse pessoal da periferia, esse pessoal mais simples... Não tem acesso. Não tem acesso? Não tem acesso. Não é acesso fácil, né? Eu não sei o que o SUS tem de serviços para fazer esse tipo de diagnóstico. Mas tem psicólogos do SUS, correto? Existe, ou eu estou falando besteira? Existe para trabalhar com os transtornos mentais, e é muito bom o trabalho
de apoio a transtornos mentais, à saúde mental do SUS. Aqui em Goiás, inclusive, que é o... A gente tem os núcleos de saúde mental, né? E provavelmente deve ter esse profissional. Agora, é um acesso mais difícil. Com certeza é um acesso mais difícil. É uma boa pergunta, Alessandro, porque eu particularmente não me recordo se tem, por Também exemplo, não. um neuropsicólogo no SUS. Também não me Eu sei lembro. que um psicólogo tem, um porque- neurologista tem, Ó, mas um me perdoa. neuropsicólogo... Me perdoa porque eu faço muito... É minha natureza. Mas foi eu sou- bom você fazer essa É, pergunta. Fiquei esse com vontade de questionamento. pesquisar e voltar aqui semana que vem. Não, porque, assim, tem hora que eu sou muito ácido, tem hora que eu nem deixo muitas das entrevistas minhas ir pro ar. Mas, por exemplo, fica me parecendo que é uma coisa de classe média. Porque você vê o Instagram, isso é uma coisa que eu sempre tive muita raiva, que é a classe média fazer política para a classe média e dar respostas para a classe média. E ela esquece que existe uma grande população do Brasil que ela não tem acesso a isso. Então, por exemplo, eu tenho certeza que advogado, eu já te conheço também, geralmente escritório previdenciário dá muito mais gente carente. Sim, com certeza. Principalmente para esse tipo específico de E benefício. deve aparecer gente lá que você sabe que a pessoa de repente tem um DDAH, porque eu acho que no bate-papo, mesmo não sendo psicólogo, a gente percebe. Você está ali entrevistando, tem uma criança correndo para lá e para cá, não sei o que, subindo e você fala, normal, ela não deve ser. Né? Então, assim, mas não é. Aí o que essa mãe que está lá agora, lá no interior aqui de Goiás, ela pode fazer? Então, sabe, tipo assim, a gente fica aqui um programa inteiro Infelizmente, falando... a gente entra naquela questão, por exemplo, das perícias médicas, né? Porque aí a gente começa a pensar, se uma mãe dessa não tem acesso a um neuropsicólogo, ela não vai ter acesso a esse laudo específico que a gente está falando. Se na justiça a gente não tem essa especialidade, fica difícil comprovar que a pessoa tem. Não existe direito, essa direito condição, não é pra né? As escolas, principalmente as escolas especiais, elas têm, através de Secretaria da Educação ou em parceria, eu precisaria pesquisar isso, mas tem esses serviços em escolas inclusivas. Né? Mas, ô, Glaucio, De pegar a criança, porque a demanda vem de um professor que diz, olha, essa criança não está adaptando. É aquela situação então o professor do faz de um apoio relatório. também, né? Aí o professor faz um relatório. Ele vai dizer, criança, eu indico a avaliação. Se essa escola tem dentro da estrutura da Secretaria de Educação a possibilidade disso, porque assim, existe o que tem direito, o que tem e o que funciona, né? Então, eu conheço algumas escolas especiais, eu não falei, meu filho tem paralisia cerebral. Então, por isso eu entendo um pouco, assim, dessa coisa da inclusão. Então, na escola, em tese, deveria ter um neuropsicólogo capaz e pronto para fazer isso que tem que fazer. E, Giovana, não é sua área, eu sei que eu vou te abraçar sem estar te abraçando, mas assim, e se a escola não tiver o que a Glaucia está falando, tem algum mecanismo jurídico que a mãe e a família poderia exigir isso da escola? Entendeu? Tipo assim, é porque o programa é sobre direito. Sim. Né? A gente teria uma forma jurídica de exigir da escola, do governo, olha, eu vou falar uma coisa também, Glaucio, por exemplo, eu fui professor há muito tempo, hoje eu não dou aula mais, mas eu lembro que quando eu estava dando aula, eu tinha um aluno que ele era surdo e mudo. Era uma escola particular. E de repente colocaram, sem falar nada comigo, uma pessoa para estar falando. Eu achei aquilo um absurdo. Aí vocês estão falando, mas por quê? Porque não me prepararam. Esse é o problema. Entendeu? Ninguém fez um curso comigo, ninguém falou como que eu tinha que me comportar para dar aula, o que eu tinha que fazer. De repente eu tinha um outro professor, porque acaba sendo um outro professor, e eu não sabia o que fazer. Eu posso brincar? Não posso brincar? Eu posso levar, por exemplo, eu posso fazer uma brincadeira com essa pessoa que está do lado e usar essa brincadeira para fazer aquela pessoa aprender? Não. Quais são os símbolos que eu uso? Então, por exemplo, isso serve para os professores também. O professor, ele pode exigir... O professor, no caso, assim, não tem nada especificamente na lei que o professor possa exigir que tenha uma preparação para isso.
é uma situação que realmente deve ser, né, complicada, porque realmente exige uma preparação, né, é uma situação diferente do que está acostumado a lidar, mas para o professor especificadamente não. Agora, para a criança que tem necessidade de inclusão, ela tem que requerer, né, aí é como a Glaucia falou, a escola faz um relatório solicitando, ali geralmente é um professor de apoio, né, que vai suprir aquela necessidade. No caso da inclusão em escola, né? Isso. Mas para o BPC. Mas aí o que acontece? Uma coisa que eu ia linkar aqui com isso exatamente. Aí, no caso, para conseguir esse acesso a essa escola inclusiva, tem que procurar o Ministério Público, né? Porque aí é aquela questão... Aí o Ministério Público manda avaliar. Exatamente, porque é ele que vai iniciar, né, aquela demanda. Porque existem vários Ministérios Públicos. Seria o da Cidadania... Não existe uma parte do Ministério Público que é só da cidadania? Eu estou falando besteira mais uma vez na vida. Eu acho que você está confundindo. Estou confundindo. Eu vi, só pelo seu olhar, eu falei assim, esse cara, acho que ele não tomou remédio mesmo, não. Mas o que eu ia linkar aqui sobre a questão da inclusão é que, por exemplo, a gente estava falando aqui, e até me veio na cabeça que eu tinha até falado no início, que o relatório da escola solicitando um professor de apoio já serve de início de prova. Mas eu estou falando, Giovana, presta atenção. Bacana, mas eu estou falando da mãe. Então, a dona Maria Joaquina, que está lá no barracão dela, e de repente ela pegou, hoje em dia todo mundo tem celular, pegou um celular e descobriu esse cara feio com essas duas mulheres bonitas aqui. Ela não tem como, por exemplo, pedir isso, ela, sem Ministério Público, inclusive exigindo cadeia, exigindo responsabilidade penal por essas coisas. Porque quais eu imagino, coisas você fala? Por exemplo, se eu tenho um filho, ele tem paralisia, ele tem dislexia, ele tem DDAH, e ele está numa escola lá no interior da Paraíba, ou no interior aqui de Aparecida, e não consegue estudar, porque a lei fala que ele tinha direito, mas ninguém faz isso por ele. Eu, leigo, porque, na verdade, imagino assim, que esse cara que é responsável devia ser preso. Devia ser responsabilizado. O Ministério Público, nesse caso, ele sempre vai intervir, porque o Ministério Público sempre intervém em caso de criança deficiente. É obrigatório a intervenção do Ministério Público, não tem como tirar. E essa mãe tem que procurar o Ministério Público? Tem que procurar o Ministério Público. Porque juntamente com o Ministério Público que ela vai abrir uma ação exigindo a presença de um professor de apoio. Entra naquela direito deficiente, o direito da criança. É uma ação, e isso que você falou é incrível, né? Porque quando você, nas escolas particulares, porque o meu filho, primeira fase de educação infantil, meu filho é paralisia cerebral. Então, na educação infantil, ele estudava numa escola renomada, aí, que fica lá perto daquela escola que você estudava. Que me amarraram. Exatamente. Acho que minha mulher até hoje tem vontade de fazer isso. Eu acho que é da mesma escola, tá? E aí, o meu filho tinha dificuldades de tudo, de aprendizado, ele precisava de inclusão. Só que existe a lei. A lei diz que você tem que... a escola tem que prover o assistente. Tem que fornecer. O assistente técnico. A lei diz isso, ela é clara. Então, as escolas, elas já têm até medo quando entra um menino deficiente lá. Ela já olha assim, já vem aquela mãe, né? Então, as pessoas têm medo dessa mãe, né? Agora, na escola pública, o que tem são as escolas especiais. E essa criança precisa passar por uma avaliação para ver se ela é caso de escola especial ou não, porque a escola especial, ela vai... Agora, um TDAH, ele, em tese, não é caso de escola especial, ele é um caso de inclusão. Exatamente. Porque ele tem condição de estar junto com os outros. No caso de uma paralisia cerebral, é cadeirante, não mexe, não fala, não usa as mãos. Não... Aí tem outros aspectos, mas não deveria ser, por exemplo, você sabe que ser o quê? Você me conhece desde a adolescência e eu sou radicalismo em tudo. Mas para mim merecia prisão. Então, se você tem uma pessoa que tem paralisia cerebral e a lei fala que ele tem direito e ele vai para a escola e ele não consegue o mínimo do que o direito está falando, essas pessoas tinham que ser responsabilizadas. Mas quais pessoas você está falando? Diretor, secretário, escola escola pública. Aí você vai prender o Estado.
Vamos prender o Estado. Vamos prender o Estado. Porque assim, aí, Alessandra, tem que Porque aí diretor, coordenador, ele Vamos. às vezes nem sempre tá ali na mão do cara. Não, e nem treino, ó. Quando a gente for falar de escola pública, porque meu filho frequentou, porque eu já tirei a escola especial pública. Olha, são pessoas que estão lutando para dar conta daquilo que elas têm que fazer, com o que pode, às vezes com doação, coisa que não pode. São pessoas que não treinaram, não tem curso disso, não entende o mínimo de inclusão. Então, eu falei que elas fazem inclusão só com o coração delas. E o que já é muito bom, muito... Nós estamos aqui com o tempo já um pouquinho acima e tal. Então, eu queria falar rapidão. Eu queria que a Glaucia voltasse aqui depois, que parece que você tem eu não sei bem como é que fala, um tratamento para advogados com crise de ansiedade. Olha lá, de repente arrumou até uma cliente aqui e tal. Fala rapidinho sobre isso e depois, Giovana, por advogados. Fala também sobre suas considerações finais, onde que você atende. Olha, ela não pode falar por causa do OAB, mas a gente pode mandar pergunta pra gente aqui, que a gente fala depois. Mas fala sobre esse trabalho só com advogados que você tem, que você estava me falando. Então, E deixa seu telefone que você pode falar. Eu posso falar, não tem problema nenhum. Eu sou apaixonada por advogados, né? Eu estudei de frente para os advogados, né? A gente tá junto há quantos anos, né? Então, inclusive, eu te contei que eu dou aula na ESA, às vezes, eu sou certificada. Não sabia. Eu sou certificada para dar aula na ESA. Dei pouquíssimo, dei acho que 2 ou 3 aulas só lá. Mas assim, passei por seleção, fiz treinamento, fui treinada. E assim, o que eu vejo é que a profissão de advocacia, ela é muito estressante. Claro, a de enfermagem também, então, mas é com esses que eu convivo mais, né? E aí eu desenvolvi um programa bem específico assim para trabalhar com advogados, para redução de estresse, para alívio de angústia, para aprender autorregulação, porque é difícil ser advogado, pelo menos no meio em que eu convivo, porque assim, olha, você pode dar uma olhadinha no meu processo, né? Então, assim, e o advogado está ali tentando tocar a sua carreira. Você estava contando que às vezes fica no telefone o dia inteiro respondendo, tem que ser tudo rápido, né? E a minha irmã também é advogada, e aí eu tenho esse amorzinho com advogados. Telefone? WhatsApp. Gente, a gente ainda sabe o telefone. 981213200. O código 62. Vamos botar na descrição aqui depois, tá? E eu queria te fazer um convite para você voltar para falar sobre essa questão do advogado e a ansiedade do advogado. Se você pudesse vir, eu agradeceria muito. Tem um treinamento. Nesse dia eu queria voltar, me convida também. Fala assim, ó. Me chama. Já que eu já te conheci, tem desconto 100%. E Giovana também, suas considerações finais. Eu achei bacana essa questão da Glaucia falar que trabalha com a ansiedade dos advogados aí. E assim, pra gente, às vezes, muita gente tá em casa não vai saber como é que é a rotina, né? Como que é difícil lidar com isso, mas basicamente, a gente trabalha lidando com o problema das outras pessoas, né? Isso é muito estressante. Eu trabalho especificadamente com direito previdenciário, eu trabalho com pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, pessoas carentes, pessoas que precisam do meu trabalho. Então, assim, para mim eu levo o meu trabalho muito a sério, assim, às vezes acaba sobrecarregando um pouco, mas eu sei o quanto que é importante, né? Você está me falando, parece que amanhã é sábado e você vai trabalhar amanhã. Com certeza. Sábado, domingo, aí... Você se envolve, né? A gente acaba se envolvendo. Emocionalmente. Porque, assim, é aquele caso daquele cliente que você sabe que se não conseguir até mês que vem vai estar passando uma necessidade. A gente estava falando aqui da mãe que está com o filho nesse estado e não consegue um laudo médico. Então, às vezes, a gente quer se desdobrar em 30 para poder resolver o problema de todo mundo. E dói, né? Infelizmente, dói. Dói. Olha, eu queria agradecer. Glaucia vai voltar. Glaucia, agora todo o programa que a gente...
tiver que falar sobre questão relacionada a mental, psicologia, você vai estar presente, tá bom? Estou aqui. Então, assim, já estamos fazendo um convite para falar sobre essa... Eu acho importante isso. A gente sempre está falando de cliente. E a gente esquece que os... Inclusive, me permite, Giovana, entrar num assunto até meio chato, mas tudo bem. Eu estava lendo um texto falando que o índice de suicídio entre as pessoas da área jurídica hoje é maior que da área médica. Nossa, vamos voltar no setembro ainda para falar de Setembro Amarelo. Vamos. Boa ideia. Vamos falar assim, Glaucia, vamos falar assim. Boa ideia. Então, ó, o telefone da Giovana, quem quiser depois, telefone profissional, deixa eu deixar claro, o telefone profissional, vou deixar embaixo na descrição, e o telefone da Glaucia também, quem estiver em casa e olhando, gostou da entrevista, tem depois filho. peçam, gente, pra gente voltar aqui respondendo Isso. Assistir, escreve lá, foi incrível, maravilhoso, que elas têm que voltar de qualquer maneira. E quem tiver dúvida no meu assunto, eu sou super disponível, gente, respondo todas porque eu gosto. Ótimo. E aí a gente vai repassar as perguntas para você. Como eu sempre falo, não precisa apertar sininho, não precisa seguir a gente, pode falar, estou pouco full para isso. A ideia aqui é passar conhecimento, é estar falando, não estou preocupado com isso não. E esperamos você até a próxima. Obrigado, um abraço aí para todo mundo. Obrigado, pessoal da técnica, mais uma vez. Um abraço, tchau.